Olá, meu nome é Sóstenes Lopes, esse é o meu canal aqui no YouTube e é um espaço para a gente conversar um pouco sobre fotografia. Então, a nossa primeira conversa é sobre um problema que acontece muito quando a gente fotografa com câmeras que utilizam lente grande angular. Normalmente quando a gente trabalha em planos gerais, fazendo fotografias de arquitetura ou fazendo fotografias de pessoas de corpo inteiro. Nossas câmeras, a maioria das câmeras, principalmente as que têm lente kit e câmeras de smartphone, elas têm lentes do tipo grande angular. E é sabido que as lentes grande angular, elas provocam distorção nas linhas. Quando a gente fotografa em arquitetura, por exemplo, normalmente a gente está numa posição ou no ângulo de tomada que a gente chama de contre-plongé, fotografando de baixo para cima. E acontece que as linhas paralelas das estruturas arquitetônicas, elas tendem a se encontrar virtualmente em algum ponto de fuga, fora do quadro, promovendo uma sensação de afunilamento das estruturas arquitetônicas. Na fotografia analógica isso é bem fácil de corrigir, contanto que você tenha uma câmera técnica. Nas câmeras técnicas é possível movimentar o eixo do suporte do filme e o eixo da lente, fazendo movimentos de báscula horizontal e vertical que permitem a correção dessa perspectiva. Uma outra alternativa são utilizar lentes especiais para correção de perspectiva, para correção de geometria, mas são lentes bem caras, convenhamos. Então, fica sem solução? Não. Os softwares de tratamento de imagem, como o Adobe Photoshop e o GIMP, eles possuem algumas ferramentas que permitem a correção dessas geometrias, mas elas são pouco intuitivas. Então, a gente vai aprender hoje a trabalhar de forma intuitiva e muito rápida no processo de correção das geometrias na fotografia, utilizando o software Adobe Lightroom. As dicas que eu vou passar para vocês, elas podem ser aplicadas tanto na versão Classic, quanto na versão nas nuvens e também no Lightroom Mobile em seu celular. Então, as correções elas funcionam exatamente da mesma forma nas três plataformas e pode ser feita de forma intuitiva e rápida. Então, vamos lá conhecer como é que a gente faz esse tratamento de correção de geometria. Lembrando que os tratamentos de imagens são partes essenciais do ato fotográfico, do processo de pós-produção, onde o fotógrafo ele faz os ajustes finais na construção da história da fotografia que ele quer contar. Então, vamos lá. Bem, aqui a gente está no Lightroom, eu tenho uma fotografia que foi feita com a lente grande angular. Essa fotografia, como a gente pode perceber, ela tem algumas distorções nas linhas paralelas, nas linhas verticais, e eu tenho um efeito de afunilamento da imagem. A imagem, as linhas, elas parecem que vão convergindo para um único ponto de fuga fora do quadro. O efeito ele fica um pouco estranho, principalmente quando eu quero fazer uma fotografia que represente a arquitetura de forma correta, ou então o corpo humano, que eu queira corrigir as distorções, e daí eu vou ter que, logicamente, fazer essas correções. Então vamos observar. Eu vou trabalhar basicamente com as ferramentas intuitivas de correção de geometria do Adobe Lightroom. Eu estou usando a versão nas nuvens, mas como eu já falei, esses truques, essa dica, ela pode ser utilizada em qualquer uma das versões do software. Bem, o que me interessa aqui no software são as caixas que estão logo abaixo do menu de ajustes. O menu de ajustes está localizado aqui no canto direito, chamado menu editar. E para mim, inicialmente, eu vou utilizar a ferramenta de correção ótica e a ferramenta de correção de geometria. A princípio, são as duas que eu vou dar prioridade. A ferramenta de correção ótica no Lightroom, ela faz correções das aberrações cromáticas e dos desvios das lentes. Basicamente, ela vai eliminar a vinheta provocada pelo tambor da lente e vai promover uma pequena correção nas bordas da imagem, que tem uma tendência a ficarem um pouco esféricas por conta do desenho da lente, da forma da lente. A correção ótica é muito rápida, ela é automática e o Lightroom ele reconhece a maioria das lentes que estão em mercado. Então tudo que eu tenho que fazer é habilitar remover desvios cromáticos e ativar correção de lente.
Percebem que a imagem ela planificou, ela perdeu um pouco do aspecto esférico, promovido basicamente pela lente grande angular. E aqui ele já reconheceu minha lente, uma Canon EF 24-105 f4, e promoveu essa correção. Isso funciona muito bem, inclusive, com o GoPro, que tem um ângulo, uma grande angular mais extrema e que provoca grandes distorções. Aqui ele tem alguns ajustes que podem ser feitos manuais, mas como o software ele achou minha lente de forma rápida, eu desprezo simplesmente o uso desses ajustes. Vamos ao que interessa. Ferramenta de correção de geometria. As ferramentas de correção de geometria, elas trabalham basicamente como se eu tivesse com uma câmera técnica nas mãos, promovendo básculas no eixo vertical e no eixo horizontal, corrigindo esses problemas de geometria, corrigindo essas distorções ópticas. Aqui na ferramenta eu tenho, inicialmente, ferramentas que são automatizadas, como a ferramenta guiada, a ferramenta automática e a ferramenta vertical e a plena. Essas ferramentas elas promovem uma correção automatizada que nem sempre me dá um bom resultado. Eu prefiro particularmente ter o controle do processo. Como a gente pode observar aqui, eu usei o upright automático e ele promoveu uma correção que até ficou interessante, mas eu posso fazer mais quando eu trabalho manualmente. Então eu vou deixar desligado. Lembrando que, por exemplo, no modo guiado, eu crio linhas paralelas nas bordas da imagem, acompanhando as linhas da arquitetura, e ele tenta acertar na correção. Normalmente a imagem fica muito verticalizada e não me agrada. Então vamos aqui para o modo manual. No modo manual, a primeira coisa que eu vou fazer é a correção do eixo vertical. Uma dica importante quando fotografarem arquitetura ou fotografarem pessoas de corpo inteiro. Na hora de construir a composição, deixem alguma folga na composição para que no processo de correção eu não perca informações essenciais, eu não perca informação do prédio, que é o que me interessa. Então, no caso dessa fotografia, você pode ver que eu tenho aqui algumas informações desnecessárias, como esses coqueiros, como essas caixas d'água, mas elas foram feitas de modo intencional, para que eu tenha justamente essa folga no processo de construção da minha correção. Então, vamos lá. Inicialmente eu vou fazer a báscula vertical. Observem que quando eu habilito o slide, aparecem linhas guias na minha tela e eu vou fazer a correção observando essas linhas guia. Então eu fiz a movimentação aqui e observem que agora as linhas paralelas da construção, elas estão de fato verticais, de fato paralelas. Percebam que quando eu fiz a correção vertical, eu perdi um pouco de informação no topo da imagem. Essa informação ela pode ser recuperada a partir dos deslocamentos do eixo X e o eixo Y. Como eu deixei folga na imagem, eu posso fazer essa correção muito rápida, movimentando o deslocamento do eixo Y. Então eu fiz uma movimentação, quando eu movimento o eixo X, ela movimenta na horizontal. Então centralizo um pouco aqui a imagem. E agora eu vou vir no menu chamado Redimensionar. No menu Redimensionar, eu basicamente vou trazer de volta as informações que estão escondidas. Daí a importância de se ter uma composição com folga. Então, no Redimensionar, eu recupero aquelas informações que tinham sumido da minha imagem. Percebam que essa imagem está com um aspecto muito verticalizado, por conta do processo de correção. E isso eu posso corrigir a partir do slide aspecto. No slide aspecto, eu provoco um achatamento ou um esticamento da imagem. No caso dessa minha imagem, eu vou promover um pouco de achatamento para que o prédio ele mantenha a proporção original. A linha do horizonte está um pouco quebrada, ela está um pouco caída, e aí eu corrijo a partir do menu girar. E vou fazer um leve ajuste fino no menu horizontal, só para deixar um pouco mais paralela às colunas da construção. Sempre observando as linhas guia que aparecem quando eu movimento o slide.
Por fim, por conta da lente grande angular, eu sempre tenho algum nível de distorção na minha imagem. E vou corrigir essa distorção no slide de distorção. Então eu trago um pouco a imagem para dentro, você vê que ela está um pouco arredondada, esférica, e aí eu deixo ela mais paralela. Feito a correção de geometria, agora eu vou finalizar minha imagem. Vamos pensar que essa imagem eu estou finalizando para uso no Instagram, para postagem no Instagram. Então eu vou ter que fazer o recorte, fazer um corte dessas áreas desnecessárias da imagem. Eu podia habilitar aqui o menu restringir corte do comando geometria, mas normalmente eu perco o controle do que eu quero ou não manter na imagem. Então eu prefiro vir no menu de corte, no menu de edição da imagem, porque aí eu vou ter condição de ter um controle maior. Aqui no menu de corte eu tenho as possibilidades de efetuar giro na imagem, eu posso flipar no eixo horizontal e no eixo vertical, não me interessa no momento, e posso utilizar as taxas de proporção que são oferecidas pelo software. O Lightroom, como essa versão mobile, por exemplo, essa versão das nuvens, ela foca muito na utilização das imagens em rede, ela já tem alguns menus pré-configurados, alguns tamanhos pré-configurados. Então eu vou ter o 1 por 1, que é utilizado no Instagram, 4x5, que é aquela versão vertical ou horizontal do Instagram, proporcional. Vou ter os tamanhos 8x11, o 3x2, que seria o tamanho de um fotograma 35mm, e vou ter alguns tamanhos próprios para vídeo. No caso aqui eu vou usar o 1 por 1, porque eu quero essa imagem para ser postada no Instagram. Então vou fazer aqui a minha adição, a minha composição final, lembrando que eu deixei a folga justamente para ter a possibilidade de fazer esse corte. Então fiz um ajuste, deixei centralizada e agora efetuo o corte na minha imagem. Uma vez feito o corte, eu vou dar um pequeno ajuste no giro da imagem no menu geometria, só para dar uma finalizada, e vou também dar um pouco de correção na distorção. Ok? Minha imagem está enquadrada da forma que eu acho interessante. E agora eu vou fazer as correções finais, as edições finais. Fecho o menu geometria e vou para o menu luz. No menu luz, eu vou fazer o tratamento básico, que é acrescentar um pouco de branco na minha imagem, trazer os pretos, eu já tenho bastante preto nessa imagem, fazer correção de sombra. Como essa fotografia ela foi feita no meio da manhã e tem bastante contraste, então quero recuperar esse contraste que foi perdido no processo de captura da imagem. Então aqui eu aumento um pouco a percepção das sombras, vou aumentar um pouco do realce para revelar um pouco a textura da construção, aumentar os contrastes e diminuir um pouco a exposição. Feito isso, eu vou fazer uma correção de cor. Basicamente uma correção de balanço de branco na minha imagem, eu vou acrescentar um pouco de amarelo para eu recuperar a luz que eu tinha no momento que eu fotografei, que era uma luz mais amarelada, uma luz de dia de verão. Então eu vou recuperar um pouco dessa informação para o prédio, e aí eu consigo ter o que eu vi na fotografia, que é essa luz mais amarelada, e vou fazer uma correção final, que é uma redução no azul. Eu acho que está muito forte, está muito saturado, então eu vou reduzir um pouco a saturação e aumentar um pouco da luminosidade do azul da minha imagem, só para dar um toquezinho final. E aí, minha imagem está pronta. Para colocar a cereja do bolo, eu vou aplicar um pouco de textura, desembaçar um pouco para eliminar o fog que é provocado pelo filtro do sensor e dar um pouco de nitidez, aumentar um pouco a nitidez da minha imagem. E aí ela está pronta. Feita a correção de geometria, se a gente olhar o antes e depois, imagem original, imagem com a geometria corrigida, então eu consigo um resultado bem bom, sem a necessidade de ter uma câmera de báscula. Esse é o mais interessante. Lembrando, pessoal, todos esses ajustes que eu fiz aqui no Lightroom para as nuvens, ele pode ser feito na versão clássica e pode ser feito também na versão mobile, no seu celular.
Os comandos são exatamente os mesmos e a experiência também é a mesma. A única diferença é o tamanho da tela. É isso aí, essa foi a primeira dica aqui do canal, a nossa primeira conversa, nosso primeiro diálogo. Mais coisas vão vir sobre fotografia. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e até a próxima e fotografem bastante. Valeu!